Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a luz do nosso Senhor, nosso querido Mestre Jesus, sempre acompanhe a nossa vida, a nossa caminhada, nos dias, todos os dias, né? Mas principalmente nos dias mais sombrios, porque a vida é uma luta, uma grande luta. A vida aqui não é um parque de diversões, mas existe aqui também um parque de diversões. O nosso comportamento demonstra que muitas vezes pensamos assim. Então tem a alegria vinculada a essa ideia, né? Simbolicamente falando, de parque de diversões. Mas a vida é sempre muita luta, muita conquista, e nós estamos aqui para viver, para desenvolver as nossas potencialidades, entendermos que somos filhos de Deus, assim como Jesus nos ensinou, dizendo que as obras que Ele fazia, nós também podíamos fazer, e obras maiores do que aquelas que Ele estava fazendo, demonstrando. Ali Jesus demonstra para nós todo o potencial que o ser humano, que é filho de Deus, pode realizar. E temos ao longo da vida, todos nós ao longo da vida, temos os momentos, as fases em que passamos dificuldades, mas que conseguimos superar. Vamos enxergar às vezes isso um pouquinho mais tarde. Se não resolvemos o problema, porque nem sempre é possível resolver o problema ali naquele momento, mas construímos forças e descobrimos pouco a pouco caminhos outros que nos levarão à resolução de todos os problemas. Então essa é a nossa lida, a nossa vida, a nossa oportunidade. E eu, Carlos Henrique Parente, tenho a oportunidade de estar aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro para desenvolver aqui um senso reflexivo, uma leitura pausada, para que a gente preste atenção nos textos, porque eles é que nos conduzem a um conhecimento do que o Espiritismo vem realizar na vida de cada um de nós, de cada um que adota essa doutrina, ou desposa essa doutrina, né, como também falamos, e o quanto essa escolha pessoal ela é importante e rica para todos. Perdoe aqui o pigarro, nesse momento em que aqui estamos gravando o programa, às vezes acontece isso. Eu andei um período aí bastante rouco, por conta de uma laringite, né? E agora estou bem melhor, mas em alguns momentos ainda desaparece aqui alguma dificuldade. E, continuando, né, o que eu comentava, da importância disso tudo, da adquisição de conhecimento, que cada vez mais abre os nossos olhos a respeito das circunstâncias da vida, nas relações em que temos uns com os outros, consigo mesmo, porque precisamos aprender a dar a vida para as coisas, né? Dar vida às coisas e dar para a vida qualidade, o melhor que existe em nós. Creio que isso seja uma das coisas primordiais que Jesus tem nos ensinado ao longo dos muitos e muitos séculos que Ele nos acompanha. Diante aqui das páginas do livro que me cabe estudar, das reflexões que a gente possa tirar, livro Obras Póstumas, 21 anos publicado, ou melhor falando, né, após a desencarnação de Kardec, 21 anos após aquele momento onde Kardec cerrava os olhos para a vida física, para novamente aí retomar a sua natureza espiritual, porque pouco a pouco a gente vai desenvolvendo em nós, descobrindo, despertando a consciência dessa natureza espiritual, de que somos verdadeiramente espíritos imortais. Então ali Kardec cerra os seus olhos para a vida física e retoma novamente a sua liberdade como espírito, e cumprindo muito bem o papel que veio realizar. Deixou a vida realmente de maneira muito equilibrada, demonstrando o trabalho
incrível que ele e os espíritos superiores realizaram ao longo de alguns anos. E aí está a doutrina espírita que vem nos auxiliar a construirmos em nós também essas conquistas. E vamos dar início hoje, né, a um novo ponto de estudos, que é a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Um estudo relativamente longo, em 2 partes aqui, e a gente vai dar início aqui a essa primeira parte, né, que é a introdução, como diz aqui o texto, para depois dar continuidade na segunda parte. E antes mesmo, querido amigo ouvinte, de iniciar aqui a leitura, né, do estudo que acabei de comentar, eu diria até que foi oportuno os comentários a respeito de Allan Kardec. Nós estamos iniciando aí o mês de outubro, e no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, nascia, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, e nosso querido Allan Kardec, que após lá os seus 50 anos de idade, adotaria, né, ali o pseudônimo Allan Kardec, mais conhecido por todos. Mas através da história a gente aprendeu um pouquinho, né, quem era a figura de Allan Kardec no mundo, os trabalhos que ele realizou como mestre, né, como grande professor, pedagogo, membro de todas as academias de ciências que existiam pela Europa, um homem muito respeitado, publicou algumas obras literárias, falava vários idiomas. Então, não é uma pessoa que passou em branco pela vida, nem como o Hippolyte, né, o jovem Hippolyte, nem como o Allan Kardec. Então, o aniversário dele, agora daqui a 2 dias, comemorando aí 220 anos. E é uma idade que ainda está valendo, porque é uma idade moral, é um homem que ainda não foi esquecido, de jeito nenhum. E no futuro vai ser lembrado muito mais ainda. Então, nosso agradecimento ao querido professor, ao querido mestre Allan Kardec, discípulo de Jesus, acho que o maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. E vamos então aqui falar um pouco a respeito do trabalho dele, que essa é a nossa intenção. É aproveitar esse conteúdo, transformar esse conteúdo, dar a ele um sentido prático para as nossas vidas. Não apenas para a gente conhecer, adquirir conhecimento, decorar coisas. Seria pura erudição isso. Importante é transformar esse conteúdo em boas reflexões para ajudar a mudança da nossa conduta, da nossa visão a respeito das coisas do mundo, das circunstâncias, e nos tornarmos pessoas melhores. Então vamos aqui à introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. A ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com contato ou sem ele, é um fato incontestável. Não se pode, evidentemente, exercê-la senão por intermédio de um agente, cujo reservatório é o nosso corpo, sendo os olhos e os dedos os principais órgãos de emissão e direção. Isso aqui é bacana, a gente vê a importância do corpo nas relações, porque estamos encarnados, o corpo faz parte desse processo. Quando estudamos, né, aí há algumas semanas, estudando sobre a questão da influência e do fenômeno, né, do estado de emancipação da alma, né, o sonambulismo e algumas coisas assim, a gente percebe que o corpo acompanha o processo, porque ele está ali ligado ao espírito. Então, no momento da encarnação, em que estamos principalmente na vigília, estamos num estado de união. Então, o corpo participa disso aí, é importantíssimo. Por isso que, à medida que a gente vai evoluindo, o espírito evolui também o corpo. A gente contribui para que as moléculas que compõem o corpo, elas participem desse estado de transformação, de mudança. Então, exercemos sobre essas moléculas uma influência muito positiva nesse sentido. Então, não é à toa que lá na Gênese, quando a gente vai estudar um pouco a respeito disso, nos é falado no capítulo 18 de uma espécie de purificação, uma elaboração
das matérias, ou seja, do material que existe no planeta Terra. Então, e o planeta, ele está de acordo, assim falando no sentido, né, da casa que a gente vive, né, o habitat. Então, ele está de acordo com o habitante. À medida que a pessoa evolui, também evolui o planeta em que ele vive. Porque o planeta também é um organismo vivo. Isso é bonito demais. É quase uma poesia que a gente vai percebendo no meio das nossas reflexões filosóficas, né? Não diria científicas, porque não somos cientistas propriamente, mas à medida que a gente vai percebendo um sentido mais profundo a respeito das coisas. Então não se pode, como diz aqui o texto, exercer senão o intermédio de um agente cujo reservatório é o nosso corpo. Eu me lembro muito do Herculano Pires, quando certa vez disse que o corpo, né, o espírito, na verdade, quando ele falava do espírito, mas o corpo está junto do processo, ele diz assim que o espírito não é energia, é fonte de energia. Então, quando a gente aproxima aquele que é a fonte da energia, no caso o espírito, da matéria, ele vai impregnar essa matéria também dessa energia que existe, que forma a própria matéria. É um assunto muito bacana. Mas vamos lá, vamos seguir. Esse agente invisível é necessariamente um fluido. Mas qual é a sua natureza? Qual a sua essência? Quais as suas propriedades íntimas? Será um fluido especial ou uma modificação da eletricidade ou de outro fluido conhecido? Será o que se designa pelo nome de fluido nervoso? Não será antes o que chamamos fluido cósmico, quando espalhado na atmosfera, o perispiritual, quando individualizado? E aqui vem uma seção de questões, né, que ele coloca a interrogação propositadamente para ajudar o nosso exercício intelectual. Esta questão é a de mais secundária, diz ele. O fluido perispiritual é imponderável, como a luz, a eletricidade e o calórico, invisível para nós no estado normal. Ele só se revela pelos efeitos. Torna-se, porém, visível no estado de sonambulismo lúcido e até no de vigília, para as pessoas dotadas de dupla vista. Somente para essas. No estado de emissão, apresenta-se sob a forma de feixes luminosos, muito semelhantes à luz elétrica difusa no espaço. É esta a sua única analogia com este fluido, pois que não produz, pelo menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado ordinário, reflete cores diversas segundo os indivíduos. Às vezes, o vermelho fraco, em outras o azul escuro ou pardo, como uma ligeira bruma, e na generalidade espalha sobre os corpos vizinhos um colorido amarelo, mais ou menos pronunciado. São idênticos os dizeres dos sonâmbulos e dos videntes acerca da questão, a que teremos de voltar quando tratarmos das qualidades que dão ao fluido o móvel que lhe imprime o movimento e o adiantamento dos indivíduos que o emitem. Isso tudo me fez lembrar aqui a transfiguração de Jesus, que ali, né, os discípulos, eles estavam ali, 3 dos discípulos presentes, Pedro, Tiago e João, que eram médiuns de efeitos físicos, já sabemos disso, compreendemos, mas eles veem uma circunstância em comum, né, com qualquer um não veria, que é justamente a transfiguração de Jesus, né, uma luminosidade quase indizível, devido a faltar às vezes palavras. Eles usam, né, um jogo de palavras muitas vezes. É como êxtase, é difícil da pessoa que passa por um momento de êxtase traduzir com precisão. Assim, muitas coisas relativas ao plano espiritual superior.
Daí Jesus, naquele outro momento, dizia para Nicodemos: se vos falo de coisas materiais, coisas terrenas, que era o processo de reencarnação, que ele falava isso, né? Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e o homem velho nasce de novo, e está aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Então ele diz isso: se vos falo das coisas terrestres, você não compreende, que dirá se vos falar das coisas puramente celestiais, ou seja, puramente espirituais, e principalmente que envolvem os planos superiores. Não tem palavras para poder explicar. Ele poderia perfeitamente encontrar palavras, mas para o outro compreendê-las seria muito mais complicado. Então a gente vai encontrando meios de dimensionar circunstâncias que até para a gente é difícil a gente imaginar. Então Kardec vai usando as palavras aqui, falando a respeito de fluidos, né, desse corpo de energia que é a matéria, mas que tem ali uma mistura de um campo mais espiritual e que dá forma, movimento, ação às coisas que a gente pode compreender. Então aqui ele nos chama atenção até em relação àqueles que podem visualizar isso aí, mas aqueles que têm a dupla vista, não a pessoa comum. Por isso que eu lembrei muito da questão lá de Pedro, de Tiago e de João, que ali tinham, né, a capacidade de perceber as coisas, apesar de estarem num estado de transe, que fica muito claro isso, também estavam ali, né, meio de forma dupla, né, também nas questões mais materiais. Tanto é que depois eles não veem mais as circunstâncias, não veem mais Moisés e Elias, mas guardavam muito bem a lembrança do que estava acontecendo, né? Então nenhum corpo, continuando aqui Kardec, nenhum corpo lhe serve de obstáculo, pois que ele a todos atravessa, e nenhum se conhece capaz de o isolar. Só a vontade pode dilatar-lhe ou limitar-lhe a ação. A vontade, com efeito, é a sua mais poderosa influência. Por ela dirigem, através do espaço, os seus eflúvios, acumulam-nos em um dado ponto, saturam certos objetos ou os retiram dos pontos onde abundam. Digamos de passagem que é sobre este princípio que se funda o poder magnético, que parece ser o veículo da vista psíquica, como o fluido luminoso é o da vista ordinária. E aqui temos uma nota, né, do revisor do livro, que foi o Herculano Pires, e diz o seguinte: o problema da fotografia do pensamento está novamente na ordem do dia das investigações científicas. Isso ali nos anos 70, lembrando que o Herculano veio a desencarnar em 1979. Então, mas ali essas questões já estavam, né, diante dos olhos e das vistas de muitos pesquisadores espalhados pelo mundo, né? Experiências recentes realizadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Rússia mostram que Kardec tinha razão ao tratar deste assunto, sobre o qual, como vemos pelo título deste trabalho, pretendia realizar estudos mais profundos. As pesquisas atuais do professor Eisenbud com o médium Ted Serios, nos Estados Unidos, demonstraram cientificamente a possibilidade de fotografar-se o pensamento, e mais do que isso, obter-se por esse meio informações de locais de acontecimentos que ocorrem, à distância. A fotografia do pensamento está assim ligada a outros tipos de fenômenos paranormais, incluindo a telegrafia do pensamento, de que trata Kardec neste livro e no livro dos médiuns, além de suas referências a respeito no livro dos Espíritos. As pesquisas de Eisenbud foram objeto de curiosa reportagem publicada pela Revista Internacional de Espiritismo, Matão, 1970, e de conferências e exposição em programas de televisão do Canal 11, em São Paulo, em 1970, pelo professor Flávio Pereira. Há um curioso livro do professor Imoda, italiano, intitulado Fotografias de Fantasmas, em colaboração com Richer e Fontenay, acho que é assim que se pronuncia, né?
sobre experiências de ideoplastias realizadas com a médium Linda Gazera. As ideoplastias formam plásticas de pensamentos, constituem valiosos elementos para o estudo científico do processo pelo qual o pensamento, que não é físico, isso é importante, Herculano sempre chamava atenção nesse sentido, tornar-se acessível às impressões físicas e pode impressionar o filme fotográfico, nota do revisor. Que é uma coisa muito bacana que Herculano faz nas suas traduções, nem todas as obras ele traduziu diretamente, mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a traduzir ali o céu e o inferno até um certo ponto. Mas em todo o trabalho que foi traduzido por outras pessoas também, ele põe uma nota de rodapé. Por que ele faz isso? Porque ele está estabelecendo um diálogo com aquilo que foi produzido por Kardec e aquilo que acontecia na atualidade dele dos anos 70, que ainda está válido. Isso é muito bom isso acontecer. Talvez uma coisa que poderíamos continuar fazendo na atualidade, esse resgate, esse contato com esse aspecto filosófico científico, que isso dá para a gente a noção de que o Espiritismo ele está muito mais do que atualizado. Ele ainda caminha na vanguarda dos tempos. E do tempo que a gente vive, pelo menos, né? Mas se a gente levar aquele raciocínio de que o Espiritismo trabalha com uma lei da natureza, a gente vai notar que dificilmente ele vai estar ultrapassado. Mas isso não temos a intenção de construir uma concepção vaidosa, como se não houvesse necessidade de modificar alguma coisa quando for preciso. Kardec tem esse cuidado de chamar a nossa atenção, dizendo que irá sim, que o Espiritismo ele é progressista. Ele não tem nenhum interesse em construir uma concepção assim conservadora, simplesmente para manter uma afirmação que ele achou importante em determinado ponto. Então, ele diz que naquele ponto ali, que houver uma modificação de caráter filosófico-científico, que o Espiritismo vai caminhar com essa mudança, naquele ponto. Não quer dizer que é tudo. Então daí a gente vê qual é a maneira como Kardec construiu a doutrina que a gente desposou aí como orientadora da nossa vida. Nesse sentido de desposar, estar em união, né? Como se fosse um casal mesmo, né? Cada um de nós. Essa é a ideia. Então é importante a gente ver isso, e o trabalho de Herculano Pires neste sentido de nos proporcionar essa qualidade e demonstrar para nós o quanto a doutrina espírita ela é atual. Daí trazer, né, essas inferências que nos dão esse colorido e ilustra para a gente com muita beleza e muita precisão essa questão aqui que acabamos de comentar, da atualidade do conhecimento espírita. É bacana demais. Então vamos quase fechando aqui, porque o nosso tempo já está indo para o fim. Esse ponto inicial desse estudo da fotografia do pensamento, que é importante a gente perceber que há sim a possibilidade de se fotografar o pensamento que não é físico, como diz o Herculano, porque ele vai gerar o que? Uma impressão na matéria. E aí, de acordo com o campo vibratório que é emitido, é possível sim perceber as coisas. Vou fazer aqui uma analogia que talvez seja muito pobre da minha parte, mas que sempre me ajudou muito em relação às nossas crenças pessoais até. Todos nós vemos o sol e sentimos o seu calor, mas não vemos os seus raios. Não temos a vista apropriada para isso. Mas ele está lá, ele não vem do nada. O calor que a gente sente no nosso corpo não vem do nada. É uma emissão de um raio, de uma energia que vem do Sol, a nossa estrela maior. Então, a gente percebe isso em nós. Então não vamos dizer que não existe o Sol, não existe o raio solar, não existe o calor que ele emite, e tudo mais que o Sol promove. Os ventos, eles existem por causa do Sol. Tudo aqui no planeta Terra existe por causa do Sol e do que ele gera, do que existe na construção desse nosso planeta maravilhoso. Mas
deixe esse assunto para a gente dar continuidade no próximo programa, querido amigo ouvinte, e que possamos caminhar juntos nesse processo de conhecimento sendo adquirido aos poucos, como gostamos de dizer muitas vezes, paulatinamente. Muita paz a todos e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos dar início hoje ao item 5, que também são passagens do Evangelho. No caso, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio a noite anterior encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, se não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando eu vos falo das coisas da terra, como crereis quando eu vos falar das coisas do céu? Então, essa passagem aqui tornou-se clássica entre nós, espíritas, né? Para mostrar que Jesus falava na reencarnação. Mas quando há aquela alegação de que, poxa, mas não está explícito, Jesus dizendo, explicando, é assim, assim, assim. Ora, mas está aqui no próprio texto dando o motivo. Ele está falando com Nicodemos, um doutor em Israel, mestre, fazia parte do Sinédrio, era um dos 70 membros do Sinédrio, conhecia a lei judaica toda, desde Abraão até os dias de então. Se ele, com todo esse conhecimento, tinha dificuldade de entender como Jesus ia explicar isso para aquele povo que estava faminto de ajuda material, moral, espiritual, então Jesus veio ajudá-los. Agora, se ainda tivesse que passar para eles um ensinamento desse tipo, que nós agora estamos estudando e temos dificuldade de entender, é preciso que a gente fique estudando e discutindo e debatendo para chegar a uma conclusão de como funciona esse processo reencarnatório. Sabendo que o processo existe, já nos ajuda muito, que foi o que nós estudamos no programa anterior. Agora, como ele
se encadeia, como se processa, como é que funciona exatamente. Nós todos estamos por fora, como se costuma dizer. Não sabemos bem. Então como é que Jesus ia falar explicadinho para aquele povo? Não tinha como, então deixou aqui subjacente, nas entrelinhas. Cabe a nós agora entendermos. Por isso é que ele disse: vou solicitar ao Pai que envie um outro Espírito Consolador, que vos explicará tudo aquilo que foi dito por mim e trará coisas novas. Ou seja, é uma passagem dessa clássica que ele não ficou muito bem explicada, porque não adiantava, porque nós não íamos entender nada. Então ele disse: vou mandar um Consolador para vos explicar tudo o que eu disse e trazer coisas novas. O Espiritismo está aqui, explicando o que Jesus disse, com os conhecimentos intelectuais de hoje e morais de hoje, que nós melhoramos intelectualmente e moralmente desde aquele século I até hoje. Melhoramos muito, já temos capacidade de entender melhor. Então, quem está explicando a vocês são pessoas como nós, que falamos a mesma língua, o mesmo idioma, temos o mesmo conhecimento intelectual, moral. Então nós somos iguais, podemos nos explicar, nos entender. Agora, Jesus, um ser angélico, divino, não poderia deixar tudo aqui para nós prontinho, arrematado. Não, deixou alinhavado para que nós depois concluíssemos todo o corte. Essa é a ideia. Fora disso, é falácia, fica discutindo, porque não está escrito lá que... Não está escrito porque até os judeus entendiam de modo tosco, como nós vimos, confundiam ressurreição com reencarnação. Então, não havia como. Agora, cabe a quem hoje tem capacidade de entender, somos nós, habitantes desse planeta, hoje, século XXI, nós temos capacidade intelectual e moral para entender. Agora, se ficarmos insistindo em não entender, só vamos perder o consolo e a esperança que esse ensinamento traz. Como eu disse no outro programa, a reencarnação, seu ensino, seu estudo, sua ciência, nos traz consolo e esperança. Se a pessoa quer abrir mão disso, cada um segue o que a sua cabeça manda. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas no item 1 a 3. Então, como estudamos no programa passado. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Está sendo bem explícito. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelos seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem a possibilidade de equívoco. Então, as palavras que Jesus disse foram ditas no seu idioma que ele falou com Nicodemos. Possivelmente deve ter sido hebraico, porque o Nicodemos era um doutor da lei. Ele não ia falar o aramaico, que era uma língua estrangeira que os judeus habituaram-se a falar, pelo menos o povo que teve escravizado lá na Babilônia, onde aprendeu esse idioma, estava acostumado a falar, mas os literatos, os homens de cultura da época falavam hebraico. Então Jesus para o povão podia falar em aramaico, mas para Nicodemos com certeza estava falando em hebraico. Ora, João, quando tem esse texto aqui, ele escreveu isso, 40 anos depois da morte do Cristo. Ele não escreveu nem aramaico, nem hebraico. Escreveu em grego. Porque era o idioma da época. Era como se fosse o inglês hoje em dia. Todas as pessoas cultas falavam grego.
Ele escreveu em grego, possivelmente. E aí as traduções já começaram a se deturpar daí para frente. Para até chegar ao nosso português, passou pelo latim vulgar, pelo português antigo, lá da época do século XV, XVI, XVII, até chegar ao nosso português de hoje, ou do brasileiro de hoje. Então, muitas transformações podem ter acontecido, mas o que vale é o espírito da coisa. Se botou Santo Espírito ou Espírito Santo, a gente tem que entrar onde outro faz. O que importa é que Jesus foi taxativo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Até em português está bem claro. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar da significação do termo água, que ali não for empregado na acepção de que ele é própria. Também, gente, nós usamos aqui várias vezes uma palavra, um substantivo, que tem um significado, uma acepção, com outra, como uma figura de linguagem. Não é? Os conhecimentos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído da água e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnem em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Ou seja, sempre usou-se a água como sentido de, vamos dizer assim, local do nascimento de água, do surgimento das coisas. Então, como diz Jesus, vamos dizer assim, o homem terá que renascer da água, ou seja, o corpo humano vem da água. Nosso corpo hoje tem que ser lá 70% é construído de água. Nossas células todas aqui, 70% de nosso corpo é construído de água. Nossos animais, as plantas, tudo é 70%, vamos dizer, em média, é água. Entendeu? É o princípio da vida aqui no nosso planeta. E, como diz aqui, então o corpo físico vem da água. É o que Jesus disse aqui muito claramente. Então, dizendo que o corpo humano vem da água, ele está exprimindo a verdade. Não é da água do batismo, porque, inclusive, o batismo tinha sido criado nesse modo de batismo, com a água, por João Batista, poucos anos antes dessa reunião de Jesus com Nicodemos. Isso não era difundido por todo lado. Então, como é que o Jesus podia dizer que o homem nasce da água e é da água do batismo? Então, quem nasceu antes de João Batista criar isso? Não nasceram? Então, tem que ser uma água que está presente no planeta desde sempre. Desde o primeiro ser vivo habita o planeta, tem que ser uma água lá, desse tipo. Então, é a água que está aí, que todo mundo vê. Está presente aqui no planeta desde o primeiro ser vivo. É a água comum que ele está se referindo. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água ou em espírito, significam, pois, se o homem não nasce, aliás, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica ademais por essas palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Quando ele diz aqui: o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabe de onde vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito.
Se o espírito ou alma fosse criado no mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Realmente, ele diz, a carne vem da carne, ou da água, e o espírito vem do espírito. Então, a carne você sabe de onde veio, o momento da concepção você sabe. Agora, o espírito, como Jesus, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai, de onde ele veio, ninguém sabe. Ele está aí pairando, pronto para reencarnar, para se ligar novamente na carne. Está muito claro isso aqui. Mas naquele tempo não tinha como Jesus ficar explicando isso, gente. E passaram-se 18 séculos interpretando erroneamente. Mas Jesus disse, eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador que vos esclarecerá. Está aí os esclarecimentos. Não está de forma complicada, de forma totalmente alegórica, ou os sentidos dúbios. Não está sendo muito claro aqui. Como diz aqui, na última acepção, ou seja, que o espírito está vagando na erraticidade, não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o espírito. O espírito está aí. Nós não sabemos, eu não sei, o espírito, de onde eu vim, nem para onde eu vou. Eu sei que nesse momento eu estou aqui. Estou estudando para poder entender o que acontece. Mas eu não posso afirmar, eu estava aqui ou ali no passado, em outras encarnações, ou na erraticidade. Não tenho condição de saber, nem condição de saber para onde eu vou. Tenho que cuidar agora aqui, do meu presente. Se o espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, ou seja, se o espírito, como algumas acepções religiosas entendem, fosse criado no momento da concepção, a gente sabia de onde ele começou aqui. Eu sei de onde ele veio. Ele veio, ele está aqui, começou aqui. Foi criado aqui, junto com no útero da materno, com o óvulo, criou o espírito. Mas não é assim. Ele não sabe onde ele está, de onde ele vem. Agora, aquele óvulo, nós sabemos de onde vem. Está lá, no corpo da mãe, se junta com o sêmen do pai e forma a carne. O corpo de carne está começando ali, a gente sabe que começou ali. E banhado em água, né? O útero materno tem lá o líquido amniótico. Então, até isso está explicado. Apesar de que Jesus não podia citar isso lá, que ninguém nem sabia como é que era, como é que deixava de ser. Eu acho que nós hoje temos que ter humildade bastante para entender isso aqui dessa forma, que está muito claro para nós. Mas eu sempre dou a ressalva, se amanhã no futuro aparecer uma explicação mais convincente, eu vou mudar meu ponto de vista. Mas por enquanto eu estou com essa informação aqui. Ela, para mim, é a que está válida, porque me ajuda a resolver a minha situação de hoje, porque eu tenho noção de que eu estou aqui numa passagem. Eu, espírito, estou aqui nesta vida numa passagem. E tudo que está acontecendo comigo aqui é resultante das minhas outras andanças no passado. E tudo que eu fizer hoje aqui vai resultar em tudo que vai acontecer comigo nas minhas andanças no futuro. Então, porque eu sou um espírito que sobrevivo a tudo. Imortal. Agora, o meu corpo teve começo, hoje está aqui no meio do processo, e um dia vai terminar. Esse corpo aqui vai terminar. Então, está bem nítido, pelo menos no meu ponto de vista, essa configuração do processo evolutivo por meio das reencarnações sucessivas, a união do espírito ao corpo, as nossas vivências aqui, as coisas que acontecem ou que deixam de acontecer, as atribulações, as coisas boas que acontecem também conosco. São resultantes de coisas boas que fizemos no passado. Nós não podemos nos queixar que só acontece coisa ruim para nós. Não é verdade? De vez em quando acontecem coisas realmente tristes conosco, né? E nós sofremos muito.
Mas, se formos ver, acontecem coisas boas também conosco que nos dão alegria. E elas são resultantes de eventuais coisas boas que fizemos no passado. Que nós somos ignorantes, somos maus, nós não fazemos o tempo todo maldade. E a nossa ignorante, de vez em quando, tem um brilhalecozinho de lucidez e faz coisas boas. Então nós colhemos, porque todo o bem que fizemos, por menor que seja, diante de Deus tem um mérito muito grande. E justifica diminuir todo o mal que possamos ter feito. Então eu penso que este capítulo é estratégico para nós. Ele é estruturante de tudo aquilo que nós possamos entender que vai ser estudado aqui mais adiante. Sobre as nossas aflições, sobre as nossas queixas, sobre as nossas dores, aquilo que temos que parar de fazer, aquilo que devemos começar a fazer, vai ser tudo explicado mais adiante. Mas antes precisamos dessa base aqui, para entender o processo, para saber em que lugar nós estamos, qual é a situação nossa aqui, para aí então resolvermos. É como se você está sentindo alguma coisa e vai ao médico. Para o médico entender você tem que contar para ele o que você está passando, como é que mais ou menos a sua vida, quais são os seus hábitos, qual é o tipo de trabalho que você tem, sua vivência na família, as coisas com que você se alimenta, para formar um quadro para justificar aqueles sintomas que você está apresentando. Ele vai entender, puxa vida, está passando por essa dor, mas é porque o senhor trabalha muito, ou porque o senhor tem aborrecimentos, ou porque o senhor come coisas indevidas. Vamos fazer uns exames mais profundos aqui para ver o resultado. Assim é a nossa situação hoje. Nós estamos com vários sofrimentos. Estamos aqui, com esse processo evolutivo reencarnatório, fazendo um diagnóstico do que há em nós. E esse diagnóstico vai dizer para nós, olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Essa é a ideia, gente. Vamos então hoje ficando por aqui, mas no próximo programa daremos continuidade ainda a esse assunto. Por hora vou desejar para vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.